Year 5. How are you today? As I told you, I said I was gonna send you a video to talk about comparatives, and that's what I'm here for. We are going to be talking about comparatives. So we use comparatives to compare two things, to compare people, to compare places, animals, objects, and things in general. So for us to be able to compare things, we need to use adjectives. Adjetivos são palavras que a gente usa para comparar coisas, para classificar, para descrever alguma coisa. Então, diferente do português, os adjetivos no inglês, a gente usa uma estrutura que muda a palavra. Por exemplo, pensando sobre a Alice e a irmã dela, lendo o livro embaixo da árvore. Se a gente for usar a palavra alta, a gente fala, a irmã da Alice é mais alta que a Alice. Mas em inglês vai ficar Alice is taller than her sister. So, have a look at this picture here between Alice and her sister. So, if we say that we use the word nova, talking about the difference of ages, so we can say in Portuguese, Alice é mais nova do que sua irmã. Como que a gente vai fazer essa estrutura no inglês? Vai depender do tamanho da palavra. Então, se eu tenho uma palavra que é uma palavra curta, uma palavra que tem no máximo até 2 sílabas, a gente vai usar a estrutura, o adjetivo mais ER. Então, for example, if we say the word nova, de novo. In English, we say young. Então, quando eu uso a palavra young para comparar duas coisas, nesse caso, Alice e a irmã dela, vai ficar Alice is younger than her sister. We are always gonna use the structure ER mais o than. A gente sempre vai usar também a palavrinha than. Than quer dizer do que. Então, Alice é mais nova do que a irmã dela. Alice is younger than her sister. Continuando com o exemplo da Alice e da irmã dela, a gente pode dizer que a Alice é mais magra do que a irmã dela. Magra, in English, we use the word slim. So I can say that Alice is slimmer than her sister. Slim, short word, we put ER plus the structure than. So Alice is slimmer than her sister. As you can see here, the word slimmer, the word slimmer has 2 M's. A gente vem aqui agora para uma modificação que tem na gramática. Toda vez que a gente tem uma palavra que é short, e essa palavra, ela é CVC, quer dizer consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última letra. Então, slim, a gente tem aí o L-I-M, CVC, consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra. Okay, so let's review everything we said up to now. When we use comparatives, we need to have adjectives. Então, os adjetivos são essenciais para que a gente consiga comparar ou descrever alguma coisa. Diferente do português, in English, os adjectives são usados com uma modificação. Se as palavras são curtas, a gente vai usar o adjetivo e a gente vai adicionar o ER no final da palavra. So, for example, slimmer, bigger, taller, smaller. Se essas palavras pequenas tiverem uma sílaba e terminarem em CVC, consoante, vogal, consoante, a gente sempre vai dobrar
a última letra. Como a gente viu no example de slimmer, or até mesmo com a palavra big. Big, palavra pequena, monossílaba, CVC. Então, quando a gente for transformar no comparativo, vai ficar bigger. Bigger, we double the last letter. Então, como a gente está falando aqui de adjetivos que são curtos, palavras que são curtas, palavras que são pequenininhas, é porque quando elas são longas, quando são palavras que têm mais de 2 sílabas, palavras mais compridas, nesse caso é bem mais fácil, porque a gente vai usar a estrutura more, coloca o adjetivo and then. So, for example, words like expensive, que são palavras bem grandes, special, beautiful, wonderful, palavras que são compridas, a gente vai usar a estrutura more, for example, beautiful, than, more amazing than, more wonderful than, more expensive than. Ok, voltando no exemplo da Alice, a gente pode, lembra do White Rabbit? Então, a gente pode dar um exemplo falando, Alice was more confused than the White Rabbit. Alice estava muito mais confusa do que o coelho branco. Another example that we can talk about, still using Alice in Wonderland as an example, is that we can say Alice's adventure was more amazing than her dreams. Então, a aventura da Alice foi muito mais maravilhosa do que o sonho dela, do que ela podia imaginar. Então, se a gente tá falando, comparando duas coisas, quando a gente compara, uma coisa pode ser melhor, a outra coisa pode ser pior, mas também a gente usa comparative para falar de coisas que são semelhantes. Então, for example, I can use the word family to give you, to exemplify this better. Então, se eu falar, a minha família é tão especial quanto a sua. In English, a gente usa a estrutura para comparar coisas, para que seja comparison of equality. Quando a gente equaliza os dois lados, é a estrutura as, espaço as. E nesse caso, a gente também não tem diferença se o adjetivo ele vai ser longo ou ele vai ser curto. A gente coloca a palavra e usa a palavra inteira do mesmo jeito que de adjetivos longos. Então, for example, my family is as special as yours. Let's imagine that I'm talking about the length of hair. E essa pessoa que eu tô falando tem o cabelo do mesmo comprimento que o meu. Então, eu posso falar, my hair is as long as yours. Do mesmo jeito que a gente usa a estrutura de forma positiva, falando my hair is as long as yours, a gente também pode usar essa estrutura de forma negativa. O que isso quer dizer? Por exemplo, algumas pessoas dizem que os filmes nunca são tão bons quanto os livros. Então, for example, if we still talk about Alice in Wonderland, a gente continua falando sobre Alice no País das Maravilhas. Algumas pessoas podem dizer que o livro, o filme, não é tão bom quanto o livro. In English, that would be the book is not as good as the movie. Okay, so to give you another example, I called my husband Daniel here. As you can see, he's not so happy to be part of the movie. So, I can say that I'm not as tall as him. So, tall é alto. Eu não sou tão alta quanto ele. I'm not as tall as he is.
Guys, that's it for today. A gente vai terminar aqui por hoje. Essa foi um pouco da explicação de comparative. A gente vai falar sobre isso na nossa próxima live. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, anotem. Porque aí vai ficar mais fácil a gente ficar com o tempo um pouco mais controlado pra gente tirar as dúvidas, se vocês já souberem o que vocês não entenderam, ou se vocês têm perguntas, tá bom? Eu vou, antes da gente terminar, vou relembrar, we talked about comparatives today. A gente usa comparativos para descrever ou comparar coisas. Para que a gente possa usar comparativo, a gente precisa de adjectives. A gente tem a lista que eu mandei pra vocês na última aula e a lista que a gente tentou construir com o probleminha que a gente teve na internet na última aula. Consegui fazer um pouco mais com algumas turmas e um pouco menos com outras. Mas vocês já estão com a lista de adjetivos da história. Alice, Down the Rabbit Hole. O comparativo no inglês, ele se forma diferente do comparativo em português, porque em português as palavras, os adjetivos, eles ficam iguais. Em inglês vai depender da length, do tamanho da palavra. So, if I have a short word, se eu tenho uma palavra pequena, no máximo 2 sílabas, essa palavra vai ganhar ER no final. A gente não pode esquecer de sempre usar a palavra than, porque o than quer dizer do que. Quando a gente tem também as palavras longas, no caso, são mais fáceis porque a estrutura não muda. A gente só precisa usar o more, o adjetivo e o than. Lembrando também que a gente falou sobre comparison of equality, quando a gente tem características que são a mesma. Então, como eu falei, I'm not as tall as my husband, or my family is as special as yours. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima live. Anotem as dúvidas. Manda também no Classroom qualquer coisa, tá bom? Beijos. Obrigada. Bye, bye. I'll see you soon.